Olá, muito bom dia investidor, bom dia investidora. Eu sou Felipe Nascimento e esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa sexta-feira, hoje dia 23 de julho. Essa sexta-feira começa com uma agenda um pouco mais fraca, sem muitas movimentações no mercado. Por aqui foi divulgado aí o índice de preços ao consumidor semanal, que traz uma sinalização sobre a inflação. O indicador mostra uma aceleração de 0,9% na terceira quadricemana do mês de julho. Agora há pouco também saíram os dados do IPCA 15, do IBGE, trazendo aí uma alta de 0,72% em julho, antes 0,83% de alta no mês de junho. A mediana das expectativas coletadas pelo Broadcast era de uma alta de 0,65%, mostrando aí uma aceleração um pouco maior do que o esperado, do que o coletado aí pelas medianas, nessa alta de 0,72%. Por aqui também os investidores monitoram os movimentos da reforma ministerial e as conversas sobre uma possível greve dos caminhoneiros no próximo domingo. Além disso, a reforma do imposto de renda. O relator Celso Sabino diz que conseguiu um acordo com o governo para contornar a perda arrecadatória. Lá fora, o mercado fica na expectativa pelo quarto dia seguido de alta, depois de um início de semana bastante turbulento. Olho também nos resultados das empresas americanas que estão sendo divulgados aí todos os dias e os números do PMI na zona do euro. E com isso, com várias informações, com várias expectativas, a Bolsa Brasileira ontem acabou fechando em alta pelo terceiro dia seguido, sem muita expressividade no crescimento, mas ali acima dos 126 mil pontos. Vamos dar uma olhadinha como fechou a Bolsa Brasileira nessa alta aí de 0,17 pontos aos 126.147 pontos. Nas mais altas tivemos ali Localweb subindo 5,49, Marfrig subindo 3,33, Cosan 3,18 e TOTVS também subindo 2,3%. Nas mais baixas tivemos o Banco Inter caindo 2,48, Grupo Pão de Açúcar caindo 1,95, IRB Brasil caindo 1,5% e o Banco do Brasil caindo 1,48%. Vamos dar uma destrinchada um pouco nesses números, dar uma destrinchada também nos motivos pelos quais as empresas acabaram tendo essa movimentação de alta e de baixa. Falando das empresas que estiveram mais altas na Bolsa, a gente teve aí a Localweb e a TOTVS. O setor de tecnologia acabou se beneficiando em bloco depois que o Bradesco BBI elevou o preço-alvo da Melius. Isso teria puxado as empresas do mesmo setor que fazem parte do índice, já que a Melius não está no índice e ela acabou subindo 3,6% ontem. Aí Localweb, TOTVS e outras empresas do setor de tecnologia acabaram se beneficiando. Os frigoríficos também tiveram um bom desempenho no pregão de ontem. A Marfrig, a gente viu ali, foi a segunda maior valorização do Ibov. O movimento seria um reflexo de um dólar um pouco mais estabilizado e também boas perspectivas em relação aos resultados que a empresa vai divulgar aí no segundo trimestre. Já nas mais baixas, a gente viu ali o Banco Inter, os investidores, claro, fazendo aquele movimento de realização de lucros depois de altas constantes do ativo nos últimos pregões, tá? Somente nesse ano, o Banco Inter teve uma valorização de mais de 150% nas suas ações. A gente viu aí esse movimento gigante de Banco Inter e, claro, nada mais natural do que os investidores fazerem aí esse movimento de realização. Já o Grupo Pão de Açúcar veio em seguida ali nas maiores baixas, depois que o Casino, seu controlador, ele anunciou o resultado do alongamento da dívida na França. Essas alterações aí, segundo a empresa, prevêem a extensão do vencimento na linha de crédito de outubro de 2023 para julho de 2026, um valor aí de 1 bilhão e 800 milhões de euros. Aí o mercado acabou ficando um pouquinho mais receoso aí e se desfazendo um pouco das ações do Grupo Pão de Açúcar que acabaram caindo. E para completar as baixas, a gente viu ali o IRB,
também naquele movimento de realização de lucros, depois que a ação subiu mais de 8% na quarta-feira. Esse movimento de compra, né, na quarta-feira foi justificado ali por causa do mega investidor Luiz Barsi, ele que anunciou aumento, né, de posição na empresa, consolidação ali de praticamente 1,5% de compra das ações da empresa, e aí as ações subiram na quarta-feira. Ontem, nesse movimento de realização de lucros, IRB figurando entre as mais baixas do índice, que fechou ali naquela alta de 0,17%. Vamos falar então agora com o Marco Saravalli, ele que traz o tom do mercado nessa sexta-feira. Conta pra gente, Marco, muito bom dia. Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem uma sinalização de uma boa sexta-feira, com mais uma tendência com viés positivo, tá? Lembrando que a gente pode ter a terceira semana consecutiva de valorização nas bolsas internacionais, principalmente nas bolsas americanas, né? A gente tem acompanhado principalmente o destaque para os balanços corporativos, né? Uma boa recuperação das ações recentemente, principalmente destaque também para o setor de tecnologia lá fora. Alguns balanços muito bons sendo divulgados, impulsionando, dando fôlego adicional para as empresas do setor. Tá? Por aqui a gente continua com esses ruídos políticos, né? Mas o cenário ainda continua promissor para os investimentos em renda variável, né? Com crescimento econômico, bom comportamento das companhias, e na semana que vem a gente deve começar a acelerar também a nossa temporada de balanços por aqui. Tá? Então vamos acompanhar todas as principais informações, mas o viés continua otimista. Tá? Lembrando que alguns outros países também estão decidindo aumentar os juros, né? Assim como o Brasil segue nessa tendência, mas uma leitura, a gente pode ter até uma leitura um pouco positiva, com algumas informações mais recentes aí, com as commodities cedendo um pouquinho recentemente, poderia trazer uma menor pressão inflacionária no curto e médio prazo. Né? Então a gente precisa acompanhar também o movimento da política monetária por aqui ao longo dos próximos meses. A expectativa é realmente que o Banco Central eleve a taxa de juros daqui até o final do ano, mas também em 2022 a gente deve ter uma inflação bem melhor, né, bem mais comportada, tá bom? Então o cenário continua otimista e a gente precisa ficar muito, muito atento no curto prazo a essa temporada de balanços, tá bom? Já eu volto com mais novidades. Até mais, tchau! A Bloomberg News informou que os reguladores chineses estão planejando aí uma série de punições contra a Didi, incluindo uma multa provavelmente até maior do que aquele recorde de 2,8 bilhões de dólares aplicada aí contra o Alibaba no início do ano. Essas penalidades contra a empresa também podem incluir suspensão de algumas operações, fechamento do capital e a retirada das ações da Didi nos Estados Unidos. A gente fica monitorando aí toda essa questão envolvendo regulações na China. Falando nisso, lá na Ásia, as bolsas acabaram fechando em queda. Xangai fechou em queda de 0,7%. Em Tóquio não teve pregão mais uma vez por conta aí do feriado, e o índice Hang Seng recuando 1,4%. Esses foram os números aí das bolsas asiáticas fechando nos patamares negativos. Na zona do euro, a prévia do PMI composto de julho veio acima das expectativas com 60,6 pontos. Na Alemanha também teve prévia do PMI de manufatura de julho, também vindo aí forte, com 65,6 pontos acima das expectativas. E no Reino Unido, a prévia do PMI de manufatura de julho veio um pouquinho abaixo das expectativas ali, e os resultados acabaram mexendo as bolsas lá na zona do euro. A gente vai dar uma olhadinha agora como estão operando as bolsas neste momento lá na zona do euro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha plataforma. O índice Eurostock subindo 1,10%, FTSE no Reino Unido subindo 0,8%, CAC na França subindo 1,05%. E DAX subindo 0,86%, os mercados europeus ali reagindo positivamente em relação à divulgação dos PMIs. Nos Estados Unidos, deixa eu dar uma olhadinha como estão os índices futuros aqui. Dow Jones subindo 0,5%, S&P 0,46%, Nasdaq subindo 0,33%, as bolsas americanas
também reagindo muito bem aí a esses dados também, e as bolsas americanas seguem nessa tendência de alta, praticamente o quarto dia consecutivo de alta nas bolsas americanas, né, depois daquela segunda-feira mais turbulenta, e Nasdaq mais uma vez aí batendo recordes atrás de recordes. Bom, falados aí os índices pelo mundo, eu quero trazer novamente o Marcos Saravalli, mostrando para a gente o gráfico do dia com a relação dos balanços, né, dos bancos centrais do mundo e também o percentual da dívida pública. Marco, conta para a gente aí essa sua visão. Aqui no nosso gráfico do dia a gente consegue ver uma relação aí do balanço dos bancos centrais, dos principais bancos centrais ao redor do mundo, e também como percentual aí da dívida pública da região, de cada região, né? Então a gente teve reunião do Banco Central Europeu essa semana, né? São as duas principais linhas ali que pode trazer alguma leitura de preocupação, mas também mostrando que a gente não deve ter algum arrefecimento, a gente pode continuar subindo esse tamanho aí do balanço dos bancos centrais, tanto o europeu como o japonês, né? Então são as duas ali na ordem, a linha verde, né, o Banco Japão, e ECB, né, o Banco Europeu, e na linha branca ali superior. Lá embaixo a gente tem o Banco Americano, o Federal Reserve, né, na Europa representa aí cerca de 68% da dívida pública da região, sendo bem maior do que mesmo os Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos está da ordem de 22% aí do tamanho total da dívida pública. Tá bom? Então, muito interessante esse gráfico aqui para a gente entender como é que estão os balanços aí dos bancos centrais em relação à sua dívida pública total, tá bom? Tenham a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau! Vamos então aos destaques corporativos. A Petrobras fechou o segundo trimestre desse ano com uma produção comercial de petróleo e gás natural de 2,48 milhões de barris de óleo equivalente por dia, uma alta aí de 0,4% na comparação do período do ano passado. O Magazine Luiza confirmou o preço por ação no seu follow-on, são R$ 22,75. A empresa pretende utilizar os quase 4 bilhões de reais levantados com a oferta para fazer investimentos em ativos de longo prazo, com destaque aí para a expansão da logística, tecnologia e também fazer algumas aquisições estratégicas. Só lembrando que o Magazine Luiza vem fazendo aquisição atrás de aquisição. Recentemente pagou mais de 1 bilhão de reais na compra da Kabum, né? E a gente repercutiu bastante esse assunto por aqui. O Espaço Laser também anunciou que inaugurou 2 lojas próprias em Bogotá, na Colômbia, com investimento de cerca de $150 mil para cada estabelecimento. A empresa agora conta com 3 unidades na Colômbia. E a JBS comunicou na terça-feira aos seus funcionários que vai retomar o trabalho presencial na sua sede, aqui em São Paulo. O retorno previsto é de todos os que já tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Isso representa aí cerca de 2.500 pessoas. As empresas aí nesse movimento de retomada, nesse movimento de volta, né, para a sede física, né, saindo do home office, as pessoas voltando aí aos seus trabalhos. Bom, eu quero dar um bom dia aqui para todo mundo que está nos acompanhando, dar um bom dia aqui no nosso chat do portal bmcnews.com.br. Também quero desejar um ótimo dia aqui para o Roberto Silva, para o Sandro Figueiredo, falando sextou, Marcos Mendonça, Rafael Barata, a Karen Caxur, Elcio Santos, a Rosana Meirelles, Júlio Rodrigues falando excelentes operações a todos, hein? O Oswaldo Gomes Filho, a Maria Helena de Oliveira, todo mundo que está nos assistindo, um ótimo dia, bons negócios a todos vocês. Sigam acompanhando a gente aqui na BMC News, que a gente tem muita informação para trazer aqui para vocês. E eu quero desejar um ótimo dia também, sabe para quem? Para ele, Guga Almeida, que está todas as manhãs conosco, trazendo suas análises, trazendo sua visão do mercado. Guga, ótimo dia para você, ótima sexta-feira. Chegamos, enfim, à nossa querida sexta-feira. E aí, Guga, como que estão as coisas por aí? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal.
Tá tudo caminhando dentro do nosso cenário, né? Mercado aí abrindo a 126.650 pontos, exatamente na região que eu vinha conversando, né, que seria a minha região de resistência. Por hora, tá tudo dentro dos conformes aqui. Vamos ver como é que vai ser essa movimentação dessa sexta. E aí, Guga, você acha que essa resistência aí tem possibilidade de ser rompida? Será que a gente volta ali para um suporte naquela faixa que você estava comentando ao longo da semana? Como é que você está vendo essa movimentação aí? Felipe, eu tô otimista com o mercado, tá? Eu continuo, para mim, dentro do ciclo, a gente está saindo de uma situação de alívio, né, para um cenário de otimismo. Todas as vezes que eu escuto o Marco Saravalli, né, com toda a visão dele fundamentalista, trazendo sempre um gráfico do dia, eu vejo que o tom, né, das palavras, elas são de otimismo. Isso reforça a minha tese. E o que eu tô vendo assim para o curto prazo, tá, é que de fato existe. Vamos lá, né? Eu estava até fazendo um exercício ontem de noite, assistindo os Jogos Olímpicos, porque tudo está conectado. Eu estava fazendo voltando 2 dias atrás, onde tinha algumas manchetes, onde se falava até mesmo na possibilidade de não haver os Jogos Olímpicos em função da variante Delta, né? Uhum. E para mim, não é agora de curtíssimo prazo, o que vai incomodar os mercados não é o tema inflação. Acho que os bancos centrais, como um todo, eles vão, né, caminhar para elevar seus juros ou tender, né, a diminuir um pouco mais essa questão da liquidez. Acho que essa variante Delta, já que a gente está no meio dos Jogos Olímpicos, não vai ganhar tanta repercussão agora, pode ser que ganhe repercussão depois, né, dos Jogos Olímpicos, dentro da mídia, até porque tem toda essa preocupação de saúde por parte de todos os atletas, e o mundo todo, querendo ou não, vai começar a ter um pouco mais de foco para os Jogos Olímpicos, e de novo, está tudo conectado, né? Não existe mercado sem esses macro movimentos que a gente tem no mundo, certo? Então, eu imagino o seguinte, olha, tendemos a diminuir um pouco mais a volatilidade, o mercado tende a ficar um pouco mais amarrado nessas próximas, né, 2 semanas. Eu já vinha conversando também, que estava imaginando que o mercado ficaria, né, até 127 mil pontos, né, 123 a 127 mil pontos, ficaria nessa região. E claro, né, se surgir algo que venha trazer uma percepção nova, né, avanço de reformas, a gente está aqui na temporada de balanço, mas as expectativas por parte dos analistas já é de se surpreender com os resultados, mas enfim, né? Eu acho que, havendo algum motivo bom, a gente poderia voltar ali nos 131 mil pontos, tá? Mas eu continuo com a minha cabeça 127.500 do Ibovespa, pior cenário ali 124.500. Não imagino sair deste contexto agora de curto prazo, tá, Felipe? Entendi. Ô Guga, você comentou lá no comecinho a questão da inflação, né? E agora há pouco saíram aí os dados do IPCA 15, a inflação um pouquinho acelerada aí, acima da mediana do que estava sendo projetado aí. Só para trazer a informação, no ano o IPCA 15 subindo 8,59 nos últimos 12 meses, a expectativa era 8,51. É um tema que ainda é central, ainda é discutido, mas está sempre ali naquela margem, né? E também naquela questão que o Banco Central sempre fala que é transitório, que mais para frente vai baixar um pouquinho, a meta a ser perseguida é mesmo a do ano que vem. Ou seja, essa questão aí a gente fica monitorando, a gente fica acompanhando os dados, mas aparentemente é uma questão que está sempre ali dentro do projetado, né? Nada que tenha saído muito da expectativa. O que a gente tem que entender, né, Felipe, que na prática se tem todo um desencaixe em função de toda a paralisação que nós tivemos ano passado. Então, tu vai pegar lá toda a cadeia, né, de produção, ela foi estimulada de uma maneira diferente em cada uma das etapas dessa cadeia. Quando a atividade retoma, né, tu não tem isso funcionando como um reloginho, como era antigamente. Então isso tem um desencaixe. Além disso,
toda a retomada de economia, ela tem um primeiro movimento inflacionário. Por quê? Porque os participantes do mercado, eles estão pessimistas, então eles estão com o seu fornecimento de certa forma reduzido. Tu soma isso a uma questão onde nós tínhamos injeção de liquidez, né, muito forte, é óbvio que esse desencaixe ele vai aumentar. Aí também tem que entender o seguinte, que todas as atuações do Banco Central vão demorar aí em torno de 6 meses para de fato impactar na economia. Então, se nós formos pensar que se começou os aumentos de juros, né, no início do mês, agora não me lembro o mês exato, depois a gente pega a data certinha, né, mas ali por março, todo o impacto, toda a mudança, né, de juros de março vai começar a surgir efeito quando? Né? Lá em outubro. Então, a gente vai, né, ainda vivenciar essa situação, essa sensação inflacionária, né, e as medidas, né, de alta de juros não vão ter impactado ainda, a gente não vai perceber esse impacto ainda. A partir de outubro, sim, eu acho que lá por outubro, novembro, aí sim eu acho que começa, né, a gente tem sim que ligar os alertas ali e sentir um pouco mais como é que vai estar sendo esse tema de inflação aqui dentro do Brasil, tá? Acho que a gente tem que vamos lá, né? Lá fora ainda não se está tendo medidas, né, para diminuir essa questão de liquidez, não se está elevando juros lá fora, mas aqui dentro do Brasil, sim, se está. Né? Então a gente tem que começar a tentar perceber melhor lá por outubro. Então, até outubro, dá muito mais ênfase para isso, é muito mais, né, fogo em palha, né? Vai ser bom para a manchete, mas para o investidor mesmo, eu acho que, enfim, né, é muito drama para algo que era esperado. Tá? Então, eu acho que esse que é o ponto que a gente tem que analisar agora quando a gente olha para a questão de indicadores de inflação aqui dentro do Brasil. Legal. Ô Guga, eu queria comentar contigo e repercutir também um movimento interessante que a gente viu na Bolsa ontem, né? Porque um banco, né, o Bradesco BBI, ele acabou revisando o preço-alvo da Melius, né, para cima, com essa expectativa, Melius subindo bastante aí todo esse ano, desde o IPO, e aí acabou puxando, né, essa revisão acabou puxando outras empresas também, a gente viu no índice ali TOTVS, Localweb, figurando entre as mais altas do pregão de ontem. Queria entender, na sua visão aí, como que funciona essa questão aí de uma empresa, o otimismo, a boa visão para uma empresa acabar puxando outras do mesmo setor. E claro, se você puder dar uma olhadinha também, o que você está achando do gráfico da Melius para a gente, ficaria muito agradecido. Eu acho que o mercado ele está olhando novamente para essa questão das empresas de tecnologia e empresas de crescimento. E isso está se reforçando com toda essa movimentação que a gente está vendo em cima da reforma tributária. Tá? De fato, as empresas de tecnologia, as empresas focadas em crescimento, elas tendem a se beneficiar com essa proposta da reforma tributária que a gente está tendo aqui. Tá? Então, assim, a gente viu disparar, né, essas empresas mais techs da Bolsa, né, a gente viu disparar e está enxergando aí todas essas revisões por parte dos bancos. Né? E se tu for parar para pensar, essas revisões, o relatório sai agora, mas a ideia, a tese, o pensamento, o olhar, isso já está sendo feito já há algum tempo. Né? Infelizmente o mercado está cada vez mais rápido, então quando chega essas revisões, grande parte da movimentação já aconteceu. Tá? Então a gente também tem que ficar atentos aí. Nós somos, né, um canal que conversa com o investidor direto, então a gente pode ter esse dinamismo e fazer com que o investidor ele raciocine melhor em cada um dos momentos, né, para não tomar risco desnecessário. Mas deixa eu compartilhar aqui a tela e mostrar para vocês o que eu estou enxergando aqui nessa movimentação de Melius, certo? Nós tivemos, desde o IPO, né, nós tivemos aquele primeiro movimento que somou uma valorização de 290% em 66 dias. Né, de certa forma, algo bem expressivo. Desde do IPO, em meio ano, subiu já 650%. Eu fico me perguntando, né, que se de fato houve uma precificação muito baixa no IPO, né, ou de fato, nesses 180 dias, eles conseguiram destravar muito valor
com, né, o capital que eles tomaram. Né? Essa é a primeira pergunta que eu me faço, essa é a primeira análise que eu tenho. Né? Porque, poxa, será que alguém iria ter errado tanto na precificação para ter subido já 6 vezes em 180 dias? Né? Eu faço essa pergunta, né? Como investidor e como tomador de decisões, eu faço essa pergunta. Agora, na leitura do comportamento do preço, na leitura do ânimo do mercado, tá? Tentar interpretar aqui o que o preço está fazendo e para onde esse fluxo, né, de comportamento tende ainda a seguir, o que eu enxergo é que tem um potencial, tá, para continuar esse movimento até aquela região ali entre 81,50 e R$ 85. Tá? Então tem aqui teria uma continuidade, essa inércia teria ainda um upside de mais ou menos 20%. Se tu for parar para pensar, né, 20% de movimento em cima de um ativo que já andou, tudo que já andou, 650%, de certa forma não é algo tão expressivo. Né? Obviamente que na tela vai mexer bastante, mas não é algo tão expressivo assim. O que eu tenho de pior cenário? Tá? Porque já, assim, ela está dentro de uma estrutura que eu chamo com características de expansão. Né? Quando a gente compara aqui o período que nós tivemos de queda de Melius, que foi exatamente essa janela aqui de tempo, entre o dia 5 de fevereiro deste ano e 25 de março deste ano. Tá? Quando eu olho para essa janela e faço toda a minha projeção, eu estou indo para o último estágio de expansão do preço, e faz sentido, né? Pô, pensar que do IPO até agora subiu 700%, algo tem, certo? Algo tem, porque é muita valorização num curto espaço de tempo, né, pelo que eu estou percebendo aqui no mercado. Mas ok, né, é só um questionamento. O meu pior cenário que eu enxergo aqui em Melius, tá, de curto prazo, seria uma correção onde o preço teria condições de voltar para essa região de 54 reais. Tá? Então, quando tu olha para cá, o que tu tem para ganhar versus o que tu tem para perder, né? Então aqui até os 85, eu vou exagerar um pouquinho, ó, vou ser mais otimista, então vou botar lá nos 85. Quanto tu tem para ganhar versus o quanto, né, o mercado tem para oscilar negativamente, tá? Porque nessa fotografia, se eu bater uma fotografia agora, né, dia 23 de julho, às 9h30 da manhã, o que eu tenho nessa fotografia se eu fosse tomar posição agora? Né? Pô, eu tenho que, se por um acaso o mercado corrigir, ele volta para 54. Continuando o movimento, tende aí a 81,50 a 85. Então, eu não tenho mais uma vantagem para tomar posição agora. Quer dizer que é para zerar quem está posicionado? Claro que não. Né? Quem está posicionado já está vendo o jogo de longe, né? Está vendo o mercado continuando na tendência. Mas quem for se posicionar agora tem que entender, né, que o tamanho do retorno do preço no curto prazo, ele é maior do que o que tu tem de benefício no curto prazo. Tá? Olhando só para curto prazo. Entrando agora. Tá? Então o que faz sentido esperar? Algum ajuste do mercado para quem não está posicionado. Havendo esse ajuste, bom, tu tem um alvo para onde chegar e aí tu vai ter uma relação de risco-retorno melhor que agora, para entrar agora, não se tem. Tá? Quem está posicionado, mantém posição, está tranquilo. Né? O mercado está numa tendência de alta, certo? E dá para olhar ali até 81,50 a 85 reais. Minha sugestão, faz o rebalanceamento, reduz posição, enfim, mexe na posição. Tá? É isso que eu enxergo. Por que o mercado está sendo estimulado? Pô, as empresas techs, pelo que eu estou enxergando, elas tendem a se beneficiar, sim, com todo esse movimento que nós estamos tendo aqui da reforma tributária, porque vai estimular, né, com que as empresas elas fiquem com mais dinheiro para poder reinvestir e poder crescer, e aí impacta diretamente nas empresas techs. Maravilha, Guga Almeida, que análise, hein, Guga? Muito bom. Obrigado aí pela sua visão aí para Melius. E o pessoal sempre pergunta, né? Fala assim, puxa vida, aonde vai parar essa empresa? E como você falou, a gente fica se questionando, né? O que será que aconteceu? Qual foi o fator, o gatilho aí para a empresa subir tanto depois do IPO? Será que foi uma precificação
um pouco menos otimista ali, se for um equívoco, um destravamento de valor ao longo desse caminho. E é bom a gente olhar, né, para o gráfico para ver esse movimento todo aí que você trouxe para a gente. Guga, quero agradecer sua participação aqui, mas antes disso, só pedir para você deixar o convite para o pessoal aí, o que vai acontecer no próximo dia 27 de julho, é terça-feira, né, Guga? Boa, boa. Terça-feira que vem, às 20 horas, Felipe, eu vou estar mostrando exatamente como é que eu faço essas interpretações das tendências, né? Ou seja, por que Melios eu enxergo que tem espaço para ir para até 85, né? Por que eu tenho que raciocinar sobre isso neste momento do mercado para que eu não entre atrasado em alguma determinada posição que eu queira entrar, para que eu, né, se por acaso o mercado comece a corrigir, eu consiga entender até onde possa ir esses movimentos de correção, enfim, é trazer mais consciência para o investidor que tem que tomar decisões, né, no curto prazo para desenvolver o seu projeto de médio e longo prazo, né? Não existe um longo prazo sem ser várias conexões de curto prazo e nós vamos estudar exatamente isso no dia 27. Como entender o comportamento do mercado, como nós podemos antecipar as tendências na Bolsa de Valores. Show de bola, Guga. Valeu, então. Um ótimo fim de semana para você. O pessoal desejando aqui um ótimo fim de semana. Bom dia para você. O Rui das Neves falando que você é atleta, Guga. Que é isso, hein? Você corre, Guga? Você prefere correr na esteira, né, ou na rua? Na esteira, principalmente quando tá bota ali as lives, né? Entrei ontem na live de fechamento ali da BMC, tava correndo na esteira e aí passou muito mais rápido, consegui correr muito mais do que eu estava acostumado a correr, só que acabou a bateria do celular no meio do caminho, né? Não fui preparado para isso, mas foi bom. Maravilha. Valeu, Guga. Bom fim de semana para você, forte abraço, até segunda então. Valeu, um abração, gente. Tchau, valeu, tchau. Pessoal, eu tô rindo aqui porque é uma piada do pessoal aqui falando de correr na rua, correr na esteira. Eu corro na rua, eu gosto. É isso aí, pessoal. Forte abraço para vocês. Tchau.